aqui para a gente passar esse treinamento de como fazer a análise preliminar de risco, ok? Vamos lá? Eu quero mostrar para vocês aqui essa estatística atualizada do Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2021, o total de acidentes foi de 536.174 acidentes registrados na CAT. Quero até fazer ao vivo aqui para vocês. Aqui, ó, 536.174 dividido pelo ano, mais de 1.500 acidentes por dia, uma média. Um aumento aí de 15,11% de acidentes no Brasil em relação a 2020, né? Já os acidentes sem comunicação, aqueles acidentes que se descobrem depois, né, quando a pessoa ela fica afastada pela Previdência, já esses aumentaram 47,49%, 71.207 registros contra 48.280 do ano de 2020. Não podemos fazer parte dessa estatística. Por isso, estamos aqui para falar da análise preliminar de risco. Tá? O que é a análise preliminar de risco? É conhecer os perigos de uma determinada tarefa e os meios de eliminar, minimizar ou controlar os riscos. E o outro objetivo é conscientizar todos que trabalham nessa tarefa acerca dos perigos, das medidas de controles, né, dos riscos que a gente tem ali, e todos venham ser conscientizados. E a análise preliminar de risco também, ela pode ajudar na produção de um procedimento operacional adequado para aquela atividade ali. Vamos prosseguir? Só para conhecer um pouquinho assim, ó, a gente, para fazer uma análise de risco, a gente tem que saber o que é uma tarefa. A tarefa é uma sequência de ações definidas que permitem a conclusão do trabalho. APR significa análise preliminar de risco. Perigo é uma fonte ou uma situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente, ou a combinação desses itens, né? Então, assim, eu tenho um poste, lá em cima passa um fio, né? Que o sinal na rua é 13 kV. Qual que é o meu perigo ali? Eu tenho dois perigos, queda de altura e tenho um perigo de choque elétrico, né? Então, esses são os perigos. Eu quero falar sobre o risco. O risco é a combinação da probabilidade da ocorrência e a gravidade, a consequência, a severidade, se acontecer um acidente. Qual que é a probabilidade de uma queda de altura, qual que é a probabilidade de ter ali um choque elétrico? Então, perigo e risco se diferenciam, que o perigo é a fonte, o risco é o que pode provocar caso venha acontecer o acidente, tá? Tarefas de intervenção são tarefas executadas nas atividades corretivas de manutenção, operação e apoio administrativo, ok? Vamos lá? Quais são os riscos da sua área? Que risco tem na área que você vai trabalhar? Vamos fazer uma análise disso, né? Mas antes vamos entender o procedimento. Bom, nós temos duas áreas aqui. Nós temos uma área que é uma área toda bagunçada e ali a gente consegue enxergar alguns riscos. Quais são os riscos que você enxerga nessa foto à sua esquerda, acima aí, na parte superior do vídeo? E quais são os riscos que você enxerga nessa foto inferior, na parte direita aí, inferior do vídeo? Nós temos os riscos aqui. Nas duas áreas nós temos um risco, só que as condições, as medidas de controle visualmente
dá para enxergar, dá para ver. Então, a gente precisa entender a importância da análise preliminar de risco nesses casos, onde eu vou analisar antes de fazer a minha tarefa, a minha atividade nessa área. Tá bom? Vamos lá? Quais são os riscos que você enxerga nesse ambiente? Nós temos risco de queda de objetos, nós temos aqui uma máquina de solda, nós temos, né, risco de choque elétrico, nós temos, né, o perigo, né, de queda, né, de um veículo desse. Nós temos o perigo da falha hidráulica de um macaco desse, né? Nós temos vários tipos aqui. Agora, qual tipo de controle, qual tipo de EPI eu tenho que utilizar ao executar a tarefa aqui nesse local? Para isso que serve a análise de risco. Um ambiente desse aqui, estou falando, essa aqui é uma foto de uma área de mineração, grau de risco 4, maior dentro daquilo que enxerga o Ministério do Trabalho. Então, quais são os riscos que nós temos aqui? Quais são os perigos? Quais são as medidas de controle que nós temos aqui? Tá vendo esses caminhões fora de estrada? Olha a cabine que esse operador trabalha. Ali ele tem proteção do ruído, ele tem proteção da poeira, ali ele tem a proteção ergonômica, né, as condições ergonômicas, ou seja, são medidas de controle. Um equipamento desse é colocado sensor de aproximação, né, sensor de ré, na verdade tem câmeras, né, para ele enxergar toda a movimentação quando ele faz uma manobra de ré. Então, foi feita uma análise preliminar de risco para chegar numa condição dessa. Vamos lá. Quando utilizar a PR? Quando é que eu vou utilizar a PR? Eu vou utilizar a PR quando não existirem procedimentos de segurança do trabalho definido para a tarefa. Ou, após consultar o procedimento, eu vou perceber que os métodos utilizados ali está faltando algo para a real segurança nessa atividade. Então, aí eu vou utilizar a análise preliminar de risco, que nós vamos conhecer o formulário, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o formulário. Antes da execução de tarefas de intervenção ou de qualquer condição anormal de trabalho. Então, resumindo, se eu não tenho um procedimento operacional, eu vou utilizar a PR até que se tenha o procedimento operacional. Mesmo eu tendo o procedimento operacional e no procedimento não me dá uma segurança em termos de medidas de controle, uso de EPI ou EPC, aí eu vou fazer uma análise preliminar de risco para fazer essa tarefa. O serviço deverá ser paralisado e a APR refeita quando? Se durante a tarefa as condições ambientais, chuvas, vento e etc., ou as condições físicas, o layout, modificações em projetos ou na atividade, forem modificadas em relação às identificadas quando foi feito a APR. Ou seja, vou ter que fazer uma revisão, ou seja, eu vou finalizar aquela e refazer uma nova, acrescentando os riscos que não foram contemplados na anterior. Qual é a validade da APR? O Everton, pode usar a APR um mês inteiro? Bom, esse procedimento aqui, estamos definindo, aí a sua empresa vai definir da forma que quiser. Mas nesse procedimento está definido que uma vez elaborada a PR para uma atividade e que todos os executantes estejam treinados, tá? Treinados e devidamente preenchidos e não tenha nenhuma mudança de riscos por condições ambientais ou físicas, a mesma valerá até o término da atividade, da tarefa, ou no máximo dos dias úteis de segunda a sexta-feira. Em finais de semana deverá ser elaborada uma nova APR.
nos finais de semana, porque nos finais de semana a atividade ela pode mudar, né, as suas características, porque às vezes não está funcionando o equipamento e etc. E muda nesse caso essa situação, são menos pessoas trabalhando. Então, a validade aqui, nesse procedimento que eu estou passando aqui, ela vai valer de segunda a sexta, se não tiver modificações, tá, pessoal? Se não tiver modificações em termos físico, em termos aí, né, ambientais, aí sim. E se não acontecer nenhum acidente, tá bom? Caso contrário, ela vai prevalecer aí até o término da atividade ou durante a semana e na próxima semana ela faz uma nova, tá bom? Então, no máximo, uma semana, dia úteis, de segunda a sexta-feira, tá bom? Muito bem, vamos seguir aqui. Alguns toques aqui, ó. Na elaboração da PR deve-se separar as tarefas em passos, identificar os perigos e riscos em cada passo da tarefa, definir as medidas corretivas para cada perigo e risco identificado, considerar a qualificação e habilitação dos executantes da tarefa. Isso é muito importante porque pode ter ali uma pessoa que tem mais experiência nesse tipo de tarefa, ele vai trazer mais a visão ali de prevenção. Por isso é importante todos participarem dessa elaboração. Considerar os recursos técnicos para a execução da tarefa, considerar as interferências, clima, físicas, né, e etc., que ocorrerem no local da execução da tarefa. Então, deve-se atentar para isso. Vamos dar a sequência aqui. A APR deverá ser assinada antes do início da tarefa, por todos os executantes, inclusive pelo responsável da tarefa, seja ele supervisor, chefe imediata ou designado pela empresa. Ser mantida no local de trabalho, ali, mantenha no local de trabalho, né, coloca dentro de uma sacola adequada ou de um quadro, aí a forma que vai ser feita com a empresa. Ser encaminhada a supervisão ao chefe imediato para acompanhamento e arquivamento. Quanto tempo eu vou arquivar? Arquiva durante um ano? Deixa lá. Ah, não, mas a minha empresa vai adotar 15 dias, que é um procedimento interno, mas aqui a gente orienta no mínimo um ano. Passou um ano, joga fora. Ser revista pelas chefias imediatas e executantes das tarefas quando ocorrer um acidente durante a execução da tarefa. Tá? Em caso de acidente durante a execução da tarefa, a APR deverá ser arquivada juntamente com a análise daquele acidente. Deveres: diretor, gerente, proprietário, fazer o quê? Fazer cumprir a elaboração da APR, implementar o uso da APR na empresa, disponibilizar os recursos para a execução das tarefas de maneira segura e a solução das condições de risco identificadas na APR. Designar o responsável para assinar a APR no lugar da supervisão, chefe imediato, dono da área, quando essas não puderem fazer. Tá? Supervisor de manutenção, supervisor de produção, encarregado, chefia imediata, participar quando necessário da elaboração e revisão da PR. Tá? Eu até oriento que venha participar de todas, mas se não tiver jeito, os próprios executantes vão fazer, né, acontecer e preencher essa análise de risco. Okay? Treinar os executantes na utilização da APR. Dono da área, ou seja, responsável do local em que esteja realizando as tarefas, deve estar ciente e assinar a APR. Avaliar a APR periodicamente. Vai lá, dá uma incerta lá e deixa eu ver se eles estão realmente utilizando os EPIs e utilizando as medidas de controle aqui. Segurança do trabalho é treinar multiplicadores para a utilização da APR, é o que nós estamos fazendo com esse vídeo. Quando solicitado, participar na elaboração, né, da APR, verificar a APR quanto à consistência de aplicação e de prevenção de acidentes. Empregados e executantes, elaborar a APR registrando no formulário, nós vamos ver daqui a pouco,
certificar que todos os executantes foram treinados para a atividade. Em caso de risco grave eminente ocorrido durante as atividades, paralisar e reavaliar a APR. Não é fazer uma nova, é reavaliar. Se for necessário, refazer. Revisar a APR todas as vezes que houver mudança na tarefa ou na ocorrência de acidentes. Ou seja, se aconteceu, está faltando alguma coisa ali. Vamos conhecer o formulário agora, tá bom? Nós já falamos da teoria, como funciona o procedimento. Agora vamos na prática aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, está aqui, a parte inicial do formulário, né? Você vai colocar a tarefa. Por exemplo, aqui nós deixamos como exemplo realizar a troca de cesto de armazenamento GNC na unidade VDL e substituição do quadro de segundo estágio, né? Qual que é a área e equipamento? Já estou falando ali, unidade VDL, tá? Mas aqui eu posso especificar melhor qual que é o local que nós vamos fazer isso, qual que é a data que eu estou fazendo essa análise. A primeira coisa é permissão de trabalho, obrigatório, a autorização do dono da área. Aqui eu vou marcar se na minha tarefa eu vou ter trabalho em altura, se eu não tiver eu não marco. Espaço confinado, envolvimento com explosivos, içamento de carga. Para essa atividade aqui, chegou à conclusão que vai ter içamento de carga. Para essa atividade aqui, chegou à conclusão que vai ter trabalho a quente em área de inflamáveis. Então, eu estou falando que essa atividade aqui é numa área de inflamáveis. Vou ter inflamáveis, ok? Então, a minha primeira ação aqui no formulário é identificar essas ações aqui. Caso não tenha escrito aqui, na palavra outros, você pode escrever, tá? E identificar e marcar o X. Primeiro. Segundo, eu vou fazer a descrição das principais etapas da tarefa. Para realizar essa troca de cesto, eu vou separar essas etapas. Primeiro, o que eu vou fazer? Sinalizar a área, realizar inertização da rede com nitrogênio e etc. Até lá no nono, realizar o corte da tubulação, realizar a soldagem da tubulação. Então, já identifiquei que vai ter uso de maçarico, uso de solda elétrica e etc. O uso do Munk. Então, eu já estou aqui, a minha quinta etapa aqui, eu vou estar utilizando o Munk, né? Na verdade, da quarta etapa em diante, eu já vou estar utilizando içamento, que é um trabalho especial. Então, aqui você vai detalhar as principais etapas da tarefa. Aqui esse é o objetivo, tá bom? Não precisa preocupar em florar, não. Seja objetivo. Terceira parte, eu vou marcar as condições perigosas de segurança, saúde e meio ambiente. Quais são, na minha atividade, quais são? Eu vou ter transporte, no caso para essa tarefa, eu estou marcando aqui, transporte manual de carga. Eu vou ter risco de incêndio ou explosão, porque é uma área de inflamáveis. Eu vou ter partes aquecidas, que eu vou mexer com corte. Aí a gente tem várias outras aqui, né, marcadas, né? Pressamento de membros, animais peçonhentos, porque se trata de uma área, né? A área que eu vou trabalhar tem esse risco, né? Então aqui nós vamos marcar, né, todas as condições perigosas. Caso não tenha as condições perigosas aqui, na palavra outros, que está escrito aí, eu coloquei queda do mesmo nível, né? Então, na palavra outro, você vai marcar e colocar o que está faltando, tá bom? Então, essa aqui é a segunda etapa. Terceira etapa, nós vamos marcar os EPIs necessários, tá? Identifiquei os meus perigos, né, as condições perigosas. Agora eu vou identificar os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Para esse caso, capacete com jugular, máscara de solda, protetor facial, que eu vou mexer com a lixadeira, né? Avental de raspa, blusão de soldador, que eu vou mexer com solda. Já vou pular aqui para a perneira, porque nós identificamos que tem o risco lá de animais peçonhentos.
Não tem um EPI aqui, na palavra outros você escreve o EPI e marca, tá bom? Embaixo aqui você pode colocar uma observação, qual foi colocado nessa análise. Se porventura tiver atividades em altura acima de 2 metros, será utilizado o cinto de segurança com 2 salabartes, tá? Identifique o extintor de incêndio, nesse caso aqui vai precisar de ter um extintor de incêndio ali na proximidade. Identifique o botão de emergência e a saída do local, a saída de emergência. Aqui é a frente da análise de risco. Vamos para o verso. No verso, né, que aí já é, no caso, a quarta etapa, nós vamos fazer as medidas de controle relacionadas às condições perigosas. Marcar os números. O que eu devo fazer, tá bom? Lá nas condições perigosas, eu marquei lá, né? Eu marquei os números, não foi isso? Eu marquei os números, tá? Aqui, ó, número 33, que está falando aqui dos resíduos, né, que dá. Então, aqui eu já vou marcar 33, definir resíduo, né, designar os resíduos em locais adequados. Aí os números que eu marquei lá nas condições perigosas, eu vou colocar aqui na medida de controle, tá? Medida de controle. Nas palavras outros, você vai colocar caso esteja faltando. Por exemplo, outros aqui eu coloquei extintor de incêndio PQS, número 3, que eu identifiquei a condição perigosa no número 3 lá na frente do formulário. Então, aqui eu vou complementar a informação das medidas de controle, ok? A próxima etapa é responder essas perguntas aqui. Os recursos previstos para a tarefa estão disponíveis? Sim, não ou não aplicável? Número 4. Se algo me ocorrer, outras pessoas sabem onde estou? Sim, não ou não aplicável? Número 7. Foi realizado inspeção pré-uso de máquinas e equipamentos e todos os itens estão em conformidade? Aqui, pessoal, se marcar um não, aqui tem uma frase, em caso de resposta não, comunicar ao supervisor e não realizar a tarefa até que venha ter as condições. Nas APRs é bom colocar aqui os telefones de emergência, né? Por exemplo, telefone de emergência 192, telefone de emergência da segurança do trabalho, telefone de emergência da área da medicina do trabalho. Aí você complementa aí no procedimento, né? Quando você for fazer aí o preenchimento da análise preliminar de risco, ok? Vamos lá. E a última etapa depois que eu fiz todo esse levantamento das condições inseguras, né? As condições perigosas, eu fiz a definição do uso de quais tipos de EPIs que eu tenho que utilizar, quais são as medidas de controle que eu tenho que implantar ali. Respondi os questionários, tudo está sim, ok, então eu vou dar continuidade. Aí agora eu faço o treinamento de todos os executantes e cada um, de preferência, eu oriento que quem é o responsável pela análise, escreva o nome legível de cada executante, a sua matrícula. Se não tiver matrícula, coloca a RG e a assinatura da pessoa ali na frente, tanto de quem está executando e o dono da área, né, principalmente no caso dessa atividade, exemplo aqui, nós identificamos trabalho de içamento de carga. Então, possivelmente dentro dessa empresa pode exigir a permissão de trabalho especial, né? Nós vamos ter corte, né, uso da solda, que é trabalho a quente, nós vamos ter o içamento de carga. Então, aqui o dono da área ele vai ter a oportunidade de autorizar essa análise preliminar de risco e também exigir ou, né, realizar juntamente com os executantes essa permissão de trabalho especial, que é um assunto, que é um outro procedimento, tá bom? Beleza? Bom, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, fala conosco, tá?
e nós estamos aqui à disposição para atender a sua necessidade e aonde há segurança, há qualidade de vida. Um abraço.